Boa noite, igreja. Fico muito honrado por esse convite. Trago um abraço do meu pastor. Me senti até um pregador de fora agora. E mais obrigado pelo convite. Uma responsabilidade muito grande. E vamos iniciar centrados em Cristo. Eu, sinceramente, eu não sei se vocês, adolescentes, vocês têm a noção, o impacto, o peso do tema que vocês escolheram. Eu não sei se foi uma pessoa, se foi a liderança em si, mas esse tema, ele tem um peso, representa tanta coisa, que eu, quando parei para pensar, eu fiquei um tanto quanto impactado, um tanto quanto preocupado, e desafiador, corajoso, mas me despertou algumas perguntas. Quando eu pensei nesse tema, 1 Coríntios 3:11, e aí, primeira pergunta que me veio à cabeça: qual a expectativa de vocês, adolescentes, para o Congresso? O que vocês estavam pensando em relação ao Congresso? Qual a expectativa? O que permeou as orações de vocês em relação a esse Congresso? E eu continuei tendo perguntas na minha mente, olhando para vocês, e eu pergunto para vocês: o que motiva vocês a estarem aqui hoje? O que tem motivado vocês a vir à igreja? Motivado vocês a pertencer à embaixada, às mensageiras, a vir à união de treinamento? Por que vocês estão na igreja? Porque o tema que vocês escolheram apontam para essas perguntas. E eu estive aqui na sexta, pastor Hélio, como diz por aí, amassou. O Jocha no sábado também, inspirado por Deus. Em alguns momentos eu me peguei olhando para alguns de vocês, enquanto a mensagem estava sendo derramada, enquanto o Espírito Santo aqui estava se fazendo presente, transmitindo a mensagem. E eu olhei para alguns e fiquei assim, preocupado, porque eu olhava para a expressão de alguns e parecia que de repente alguns estavam longe daqui, estavam distantes. No momento de uma das orações, tinham dois que estavam olhando para o teto, assim, parece que esperando a hora de acabar para comprar o pastel. Posso estar errado, mas se tem uma coisa que eu sou bom, é um observador. E aí eu me pergunto, será que eles têm noção do tema que eles estão propondo? Porque fazer congresso, meus adolescentes queridos, não é só um tema, não é só uma camisa roxa bonita, tipo açaí ou azul. Não é chegar aqui e a gente ter solos de guitarra muito legais, o louvor ajustado, iluminação, essa decoração aqui que ficou muito legal. Só um detalhe de quem é detalhista, o lado de cá está um pouquinho maior, está me incomodando desde sexta, mas esquece isso. Fazer congresso não é isso. O foco não tem que ser esse. Porque nós não estamos preparando vocês, a liderança não está preparando vocês para vocês serem organizadores de eventos. A igreja não deve ser um campo de cunho social, de entrarmos aqui e sairmos leves. Nossa, a palavra hoje me fez bem, nossa, fui levinho para casa. Aqui o intuito não é esse. Não podemos focar sobre questões antropológicas o nos reunir aqui. E aí, eu quero hoje, verdadeiramente, que primeiramente vocês, adolescentes, reflitam. Eu quero levar vocês a uma reflexão. Eu quero levar vocês a um lugar de questionamentos. Talvez alguns saiam daqui transformados, não sei. Reflexivos, é o mínimo que eu espero.
Talvez alguns de vocês saiam daqui um pouco chateados comigo. Já peço desculpa. O que não pode é vocês saírem daqui do mesmo jeito que vocês entraram. Ainda que vocês estejam centrados em Cristo, porque isso é uma caminhada constante. Mas antes, para a gente entender, antes de perguntar se estamos centrados em Cristo, eu preciso muito que todos nós tenhamos a compreensão do que é estar centrado em Cristo. Mas antes do centrado em Cristo, o que é e o que significa a palavra centrado. Se eu tivesse aqui alguns chocolates e fosse propor um momento, desafio, chamando a Sarinha para tocar esse momento. Vem aqui quem sabe o significado da palavra centrado. Agora. Cadê Miguel correndo? Não. Costão, galera aí, cadê? Sexta e sábado vocês estavam atropelando as crianças aqui. Mas não que vocês não saibam, é questão de estar com vergonha e tudo mais, eu sei disso. E é importante a gente começar, muito importante, vocês tenham noção do que significa centrado. E aí quando a gente começa a perceber isso, o tema vai ganhando relevância nas nossas mentes e nos nossos corações. Segundo o dicionário, a palavra centrado é tudo aquilo que está no centro, que serve como ponto principal de referência, orienta e direção, mantém equilíbrio e organiza tudo ao seu redor. É um substantivo. Mas também o verbo centrar pode significar colocar no centro, concentrar em um único ponto, dirigir a atenção ou os pensamentos e ações para um objetivo principal. Centrar é isso. Então, a partir de agora, se alguém aqui não sabia o que significava centrar, você já sabe. É estar no centro, é um ponto principal, é uma referência, é um norte, aquilo que mantém equilíbrio, é aquilo que organiza tudo ao seu redor. Jesus Cristo, né? Quase. Ou integralmente. Mas centrado é isso. E aí, quando a gente começa a entender qual é o significado, a gente parte de alguns raciocínios iniciais, como, por exemplo, o centro não é apenas aquilo para onde você olha, aquilo em torno do qual você vive. E a gente tem aqui uma imagem que representa muito bem o tema, né? Centrados em Cristo, a cruz representando. Muito didático, vamos assim dizer. E aí eu posso perguntar, tudo bem, centrados em Cristo, no que sua vida está centrada? Versículo base de vocês, 1 Coríntios 3,11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Eu preparei a mensagem usando a NVI, e na NVI o texto é, porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E aí, trabalhando sobre a versão do fundamento, para a gente entender como ter a vida centrada em Cristo, eu tenho que partir do princípio do fundamento. E o que é fundamento? A gente pode usar uma analogia de uma construção. Uma casa, quando vai ser construída, e o Hélio usou essa temática na sexta-feira, ela começa pela sua fundação, a sua base. Ninguém começa a construção de uma casa pelo telhado. Ninguém começa a construção de uma casa pelos blindex, pelas janelas, pelo gesso. É preciso que exista uma base, um fundamento, um alicerce. E dentro desse campo da construção, quando a gente entende que existem princípios, procedimentos, existe uma ordem na construção de uma casa, assim é na nossa vida de cristão. Para a gente poder dizer que nossa vida é centrada em Cristo, a gente tem que alinhar e ajustar muito bem qual é o nosso fundamento, qual é o nosso alicerce. E aí eu sou arrastado por um outro pensamento. A gente sabe que existem construções e construções. Tem alicerces bem feitos, tem alicerces mal feitos. Eu comprei uma casa em 2020, que com 6 meses eu estava em casa, daqui a pouco começou uma barulheira. Quando eu fui ver, a minha cama base estava toda no chão. Os porcelanatos estouraram, estufaram. Por quê? Porque o pedreiro, quando foi fazer a obra, não separou direito as massas, na hora de assentar o piso, deixou entrar ar, tinha uma má qualidade.
Tive que trocar o piso de uma série de cômodos da minha casa. E assim como existem construções e obras onde não se utilizam materiais de primeira qualidade, de repente tem pessoas que estão querendo construir o fundamento das suas vidas em outra coisa que não Jesus Cristo. Só que vem a primeira lição do texto. O texto diz, além do que já está posto. Não tem como a gente querer usar outra coisa como fundamento da nossa vida, porque isso já está posto, é Jesus Cristo. Mas a gente insiste em ser criativo. A gente insiste em conseguir querer usar outro ou outras coisas como fundamento, como norte. E uma coisa importante, quando a gente analisa fundamento das nossas vidas e os problemas que a gente enfrenta nas nossas vidas, os problemas, as tempestades, fundamento não é aquilo que procuramos quando tudo desmorona, é aquilo sobre o qual construímos antes que venha a tempestade. A gente não deve pensar em concentrar a nossa vida fundamentada em Cristo só depois que você passa por algum problema, por alguma tempestade. Essa construção é anterior, é lá atrás, ela é sine qua non, ela é precípua. E para a gente poder entender, eu fiquei pensando uma maneira de fazer todos nós refletirmos e conseguirmos alcançar um exemplo na Bíblia de centrar a nossa vida em Cristo. E aí eu fui direcionado Mateus 14. Projeta para a gente, por favor. Mateus 14, versículo 22. Onde Pedro vai nos mostrar como alguém vive quando tem Cristo como fundamento. Mateus 14, 22 a 32. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava considerável à distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o lago. Quando o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando subiram ao barco, o vento cessou. Só até aí. A gente está num contexto bíblico onde a gente viu no texto os discípulos no barco, uma tempestade, eles veem algo que eles entendem ser um fantasma, e aí Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar, gritando, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Esse texto me trouxe 4 apontamentos para a gente poder entender o que é ter uma vida centrada com Cristo. O primeiro ponto é a intencionalidade. Meus irmãos, não tem como nós termos a nossa vida centrada em Cristo por acidente. Não existe. Centrados em Cristo na modalidade culposa, sem intenção. Não existe. É necessário que tenhamos a intencionalidade. E no texto, isso fica muito claro quando a gente vê Pedro dizendo, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Pedro aqui ele não estava querendo um milagre. Pedro aqui estava querendo ir ao encontro de Jesus. A frase de Pedro mostra muito bem isso. E o andar sobre as águas, o milagre, foi apenas um detalhe. Uma vida centrada em Cristo exige intencionalidade. Ninguém vai ter uma vida centrada em Cristo sem querer.
sem buscar, ou porque o meu pai tinha uma vida centrada em Cristo, ou porque minha mãe, ou porque meu pai quer, ou minha mãe quer, ou meu pastor quer. Segundo ponto importante e necessário para que a gente tenha uma vida centrada em Cristo: posicionamento. Não tem como a gente centrar a nossa vida em Cristo se não nos posicionarmos. E nós somos colocados a todo tempo e a toda hora nas coisas mínimas da nossa vida a nos posicionar. Como nós temos nos posicionado? Qual tem sido a tua posição, o teu entendimento, quando você está diante de situações lá fora? Pedro mostra um posicionamento. Quando Jesus diz venha, para ele ir, ele precisou sair do barco. Para ele ir ao encontro de Jesus, ele precisou se movimentar. A fé exigiu esse movimento. Então, além de serem intencionais, nós precisamos nos posicionar. O terceiro ponto, nós precisamos fazer escolhas. O barco, naquele momento, poderia parecer mais seguro do que as águas, mas Pedro escolheu confiar na palavra de Cristo quando ele disse, venha. Toda escolha que fazemos revela quem ocupa o centro dos nossos corações. Não tem como nós querermos hastear a bandeira ou proclamar que nossa vida é centrada em Cristo se as nossas escolhas não apontarem para isso. Nós precisamos fazer as escolhas voltadas para Jesus Cristo. Qual tem sido as escolhas que eu tenho feito? Qual tem sido as escolhas que vocês, adolescentes, têm feito? Para que ou para quem essas escolhas têm apontado? Quarto ponto, para podermos enxergar e termos a consciência de que temos a nossa vida centrada em Cristo, nós precisamos de direção. Direção é fundamental. E no texto, a gente percebe isso, na medida em que, enquanto Pedro estava com seus olhos voltados para Jesus Cristo, na direção de Jesus Cristo, ele estava caminhando sobre as águas. A partir do momento que os seus olhos voltaram para outra direção, quando ele começou a reparar as ondas agitadas, o vento soprando, quando os seus olhos alcançaram essa direção, ele começou a afundar. A partir daquele momento, quando ele tirou os olhos da direção de Jesus Cristo, ele deixou de estar centrado em Cristo. Então eu digo que é preciso direção. E aqui tem um detalhe importante. Nesse contexto, eu imagino. Enquanto ele estava andando sobre as águas, a tempestade não mudou. Os ventos não ficaram mais fortes, as ondas não estavam batendo mais. O que mudou foi a direção do olhar de Pedro, que parou de olhar para aquele que era Jesus Cristo e passou a olhar e dar mais atenção, mais importância para a tempestade, para as ondas, para o vento. Toda vez que a gente estiver diante de um problema nas nossas vidas, e as nossas vidas não estiverem centradas em Jesus Cristo, e nós pararmos e fincarmos os nossos olhos somente nos problemas, somente no tamanho das dificuldades, somente no tamanho das lutas, das provações, nós vamos afundar. E o que deixa isso mais doloroso é que durante todo esse tempo, Jesus está ali olhando para a gente. Basta nós voltarmos os nossos olhos na direção de Cristo. Mas nessa caminhada de não ter intencionalidade, de não ter posicionamento, de não fazer as escolhas certas, a gente fica com dificuldade de ajustar a direção quando o problema vem. E aí depois a culpa é de quem? A culpa é do inimigo. Ah, Satanás. Inimigo. O inimigo nessa hora está assim, eu não tenho nada a ver com isso não. Isso é você. Se você olhar para Cristo, não tem para mim. Se você voltar seus olhos para Cristo, ai de mim. A direção dos nossos olhos revela o centro das nossas vidas. E aí eu pergunto, para onde os nossos olhos têm olhado? Em qual direção nós temos voltado os nossos olhos e os nossos corações? E eu sou apontado e direcionado, quando eu penso nesse texto, por uma outra questão. Infelizmente, nós temos pessoas, e eu faço parte, em algum momento já fiz, infelizmente, talvez, às vezes, eu ainda vá fazer, que nós temos Jesus Cristo como
uma boia, apenas como um bote salva-vidas. Porque a gente só resolve olhar para Cristo quando a gente está no meio da tempestade. Quando as ondas estão nos cobrindo, nós estamos bebendo água. Quando estamos afundando, não vendo mais saídas, aí a gente lembra, Senhor, me salva, Senhor, me salva, Senhor. Mas aonde que você estava, ou melhor, para onde você estava olhando quando estava tudo bem? Para onde? E onde estava centrada a sua vida quando você tinha saúde? Quando você tinha uma boa condição financeira? Quando o teu filho estava aqui? Quando a sua filha estava aqui? Quando o seu marido ainda não tinha te traído? Para onde você estava olhando? O problema é que a gente não quer viver uma vida centrada em Cristo. Muitas das vezes a gente quer viver uma vida tangenciando a Cristo. Você sabe o que é tangenciar? É passar perto, tocar superficialmente. Para ficar mais didático, imaginem, viver uma vida centrada em Cristo é viver aqui dentro, aos pés da cruz. Agora, quando eu quero viver uma vida tangenciando a Cristo, eu estou por aqui, ó. Eu estou perto, eu passo por aqui, eu passo por ali, mas eu passo longe de estar aqui. Eu só quero estar aqui quando a água já cobriu. Quando eu já estou bebendo água, salgado ou doce. Esse é um problema. Jesus Cristo é fundamento. Jesus Cristo não é complemento. Jesus Cristo não é bote salva-vidas. Quando a gente entender isso, a gente vai conseguir passar melhor pelas tempestades. Não espere o mar se revoltar para você procurar aquele que criou o mar. E Paulo diz, no versículo que vocês escolheram, adolescente, o fundamento já está posto. Eu vou te lembrar então que o fundamento vem antes da tempestade. O fundamento vem antes dos ventos fortes. O fundamento vem antes dos problemas, das dificuldades. Meus irmãos, Jesus não quer ser apenas o socorro da tempestade, dos tempos difíceis. Ele quer ser o fundamento das nossas vidas. Ele quer que tenhamos as nossas vidas centradas nele. Desde o início. Porque se a gente for parar para pensar, no início da nossa caminhada, se nós escolhermos o fundamento que não Jesus Cristo, para ajustar, vai causar estrago, vai dar trabalho. Porque se você pega uma casa e compra uma casa que foi construída sobre um fundamento fraco, adianta você reforçar as paredes ou as colunas? Não adianta. Você vai ter que botar a casa no chão. Você vai ter que destruir tudo para poder refazer e construir sobre o fundamento certo. Então, de repente, eu não sei qual é a tua caminhada, o que a gente já fez, o que você já fez até agora, mas de repente está chegando a hora de você jogar tudo no chão e entender que a tua vida está fundada em outra coisa, quando não deveria, porque o fundamento já está posto. Por isso que eu disse que eu quero muito que vocês, adolescentes, saiam daqui pensativos, reflexivos, incomodados. E se algum adulto aqui também sair, que assim seja. Porque a reflexão, ela desperta questionamentos que podem nos levar a respostas que vão provocar mudanças, mas não por nós mesmos. Viver uma vida centrada em Cristo e não centrada em nós mesmos. Quando a gente resolve centrar nossa vida no que eu quero, no que eu desejo, no que eu planejo, a chance de dar errado é muito grande. E para isso ficar claro, eu não vou usar o que eu acho, eu não vou usar a minha retórica, a minha criatividade. Eu vou para a Bíblia. Sansão, Juízes 16, 20. A gente tem alguém que escolheu centrar a sua vida em si mesmo. Sansão era um nazireu, era um separado por Deus. Em algum momento da sua vida, ele resolveu brincar com aquilo que podia destruí-lo. Ele se envolve com a Dalila,
alguém que desde logo mostra qual eram as suas intenções, orientada pelos filisteus, querendo saber o motivo da força de Sansão. E Sansão a todo tempo admite flertar com algo que poderia destruí-lo, com algo que contrariava as ordens de Deus. E quando a gente resolve viver por nós mesmos, talvez a gente se coloque em algumas situações na condição de Sansão. Sabe como? Quando a gente, a não olhar para Cristo e olhar para os nossos desejos, a gente começa a querer administrar situações que podem nos destruir. E aqui eu vou falar especificamente do pecado. Negócio que me deixa irritado quando eu estou falando com os jovens. É quando chega para mim alguma situação e eu falo, gente, a gente conversa, né, Douglas? Tá administrando o pecado. Não, eu paro quando eu quiser. Não, eu vou até ali, dali eu não passo. Eu controlo, eu sei até onde eu vou. Quando chegam situações como essa para mim, me dá uma raiva. Porque é como se fosse uma roleta russa. Eu pegar um 38, que eu não sei se tem 6 ou 8 balas, não sou perito. 6. Obrigado aos peritos bélicos. E colocar uma bala, rodar o tambor e apertar o gatilho. Quando eu resolvo negociar com o pecado, administrar, flertar, uma hora o tambor vai estar a bala na agulha. E Sansão resolveu fazer isso. Sansão resolveu administrar algo que poderia destruí-lo. Sansão sabia que havia perigo, sabia que ela insistia em saber seu segredo, mas ele não se importou em dormir em seu colo. E toda vez que ele contava a historinha para Dalila, Dalila armava um plano e ele acordava e se safava. 1, 2. E assim ele foi. E aí ele começou a se colocar num cenário onde ele trocava a dependência por Deus na confiança em si mesmo. Ele conhecia as intenções da Dalila, mas ele não se importou de flertar com o objetivo das intenções dela. Ele achava que controlava a situação. E aí, nesse momento, a intencionalidade dele mudou. Nesse momento, o posicionamento dele mudou. Nesse momento, as escolhas dele mudou. Nesse momento, os seus olhos e o coração dele mudaram de direção. Ele passou a viver centrado em si e dormiu no colo de quem queria destruí-lo. Descansou no lugar de morte. E quando a gente passa os olhos nessa dinâmica de Sansão, a gente pode dizer que o problema de Sansão nunca foi Dalila. O problema de Sansão foi imaginar e acreditar piamente que ele poderia viver longe da vontade de Deus e continuar desfrutando do poder de Deus. Senão, assim o texto diz, então ela chamou Sansão, os filisteus o atacam. Ele acordou do sono e pensou, e aqui eu acho que foi com esse tom que ele pensou, sairei como antes e me livrarei, sou forte. Mas ele não sabia que o Senhor o havia deixado. Quando a gente resolve, intencionalmente, nos posicionar e fazer escolhas, tirar os nossos olhos da direção do Senhor e viver por nós mesmos, nós estamos assumindo o risco de abrir mão da presença de Jesus. E aí, quando eu olho para Pedro, Pedro dependeu de Cristo, Sansão dependeu de si mesmo. Meus irmãos, toda vida tem um centro. A questão é, qual é o centro da minha vida? Qual é o centro da sua vida, da sua vida, da sua vida, da sua vida? Eu não tenho sombra de dúvidas a dizer que uma vida centrada em Cristo, ela vai exigir intencionalidade, posicionamento, escolhas e direção. Uma vida centrada em Cristo não é aquela que não é aquela em que Jesus participa somente das decisões. É aquela em que nenhuma decisão é tomada sem Jesus. Aí eu volto para vocês. Tema top de Deus. Agora eu pergunto, as decisões que vocês têm tomado, que carreira vocês vão escolher, quem vocês não vão namorar,
quem vocês vão terminar, a igreja que vocês querem estar, as decisões que vocês têm tomado, vocês tomam por vocês mesmos, ou vocês têm chegado e, Senhor, direciona minha vida, coloco diante de Ti essa situação, me direciona. Porque se vocês não estiverem fazendo isso, eu já vou ajudar vocês agora. Vocês não estão com a vida de vocês centradas em Cristo. Vocês estão com a vida de vocês centradas em qualquer outra coisa. É importante entender que uma vida centrada em Cristo é quando toda decisão é tomada em Jesus, por causa de Jesus e olhando para Jesus. Tudo aquilo que não tem Cristo no centro, mais cedo ou mais tarde sai do eixo, dá problema, dá confusão. Talvez vocês tenham escolhido esse tema sem imaginar a profundidade, a complexidade, o peso. E se não imaginaram, é bom que aqui a gente está podendo trazer isso à mente, não só de vocês, mas de todos que estão aqui. Centrados em Cristo não é só um tema de um congresso, é um chamado para se viver. E a pergunta dessa noite não é se Jesus faz parte da sua vida. A pergunta dessa noite que eu faço, principalmente para os adolescentes, é: Cristo está no centro dos seus sonhos, das suas decisões, dos seus planos, das suas escolhas? É Cristo que está no centro das suas decisões quando ninguém está vendo? Quando você está no teu quarto sozinho? Quando você está no celular? É Cristo? Você está olhando para Ele? Se não for, você no máximo vai ter uma vida tangenciando a Cristo. E quem tangencia só vive o superficial. Porque, no fim, toda vida tem que estar centrado em alguma coisa. Não tem como. Ou ela está centrada em Cristo, ou ela vai estar centrada em alguma outra coisa, que não Cristo. Quando não deveria, porque o fundamento já está posto. Quem tira os olhos de Cristo, meus irmãos, inevitavelmente colocará os olhos em outras coisas. E aí, quando eu olho vocês aqui fazendo esse congresso, eu disse que eu fiquei incomodado, que eu fiquei preocupado. Sabe por quê? A gente está fazendo um jubileu. O jubileu do próximo mês de agosto é sobre juventude. E nós já estamos separando as fotos. Cada foto. Tem uns aqui que vão se ver jovens, adolescentes, com cabelos, com peles lisinhas. E sabe uma coisa que eu olhar as fotos me deixou chateado, machucado? Tem algumas fotos que eu olhei, que eu estava na foto. Foto de congressos. Olha que curioso, que coincidência. Fotos de congressos de adolescentes. Igual vocês têm tirado aqui. E tem uma foto que tem eu e mais 10. E aí quando eu olho os outros 9 dessa foto, não tem mais ninguém centrado em Cristo. Tem uma foto, que da foto só estou eu, Gutinho, Viviane e o Douglas. Estão com as suas vidas centradas no homossexualismo, no candomblé, na bebida. Por isso que é importante vocês terem a consciência do tema que vocês escolheram. Porque não adianta vestir camisa, não adianta aqui cantar os louvores, não adianta aqui fazer os momentos de desafio, aquela confusão que vocês fazem aqui. Porque se essa confusão, vocês estiverem com as vidas de vocês centradas em Cristo, amém. Se não, vai ser só mais um dia, vai ser só mais um evento. E queira Deus que lá no próximo jubileu, quando olharem essas fotos, estejam todos vocês aqui, centrados em Cristo. E aí é importante a gente ter essa consciência, porque nós vamos ver no dia 26 de agosto várias fotos de pessoas que em um dado momento tangenciaram, ou estavam ali olhando, desviaram o olhar de Cristo. E aí hoje estão com seus olhos, corações, mentes voltados para outras coisas, submersos no pecado. E se morrerem hoje,
com a perdição eterna como destino. Por isso que eu fiquei incomodado. Por isso que eu quero hoje aqui. Eu sei que é legal quando vem um preletor com tiradas engraçadas, com projeções, slides. Eu vim aqui hoje para você sair daqui com o seu ego massageado. Eu vim aqui hoje para te trazer uma mensagem para te confrontar. Porque enquanto você é adolescente, eu também já fui adolescente, e outros talvez não foram impactados com essa mensagem. E aí eu tenho que trazer uma responsabilidade também a vocês, pais. Pai, mãe, a vida do teu filho está centrada em quê? Em quem? Você tem acompanhado? Você está olhando? A realidade lá fora é cruel. Cada dia mais que eu fico vendo questões nas escolas por conta da minha profissão, eu fico mais assustado. Meninos e meninas entregues à imoralidade sexual, ao suicídio. Suicídio. Filho de crente. Vamos ficar atentos. Não vou nem falar que a gente tem que ter também como pai a nossa vida centrada em Cristo, para a gente não ser hipócrita, porque eles têm que olhar para nós. Mas lembra que eu falei que centrado é direção, é direcionamento, é posição? Nós somos os responsáveis por começar a iniciar esse caminho, a mostrar esse caminho, mostrar essa direção. Então, se eu não tiver minha vida centrada em Cristo, que caminho que eu vou mostrar para minha filha? Aí a gente chega a uma triste constatação. Tem pais hoje que estão querendo resolver os problemas em pé, quando deveriam ter prevenido de joelhos. Então acordem. Acordem. Ser centrado em Cristo não é apenas cantar sobre Jesus, é ter intencionalidade, é buscá-lo, é posicionamento para obedecê-lo, são escolhas que o honram em direção para nunca tirar os olhos dele. Então, adolescente, se alguns de vocês aqui de repente entendem que não está na direção correta, olha que coincidência boa. Vocês são o GPS. Reprogramem a rota. Ajustem. Mas, para você ter uma vida centrada em Cristo, tem algo primordial. Como que eu vou querer dizer que minha vida é centrada em Cristo, se eu ainda não tomei uma decisão para determiná-lo como Senhor da minha vida, como Salvador? Porque aqui tem adolescentes batizados, eu sei. Mas eu também tenho adolescentes que ainda não estão convertidos. Talvez existam adolescentes batizados que ainda não se converteram. Daniel está julgando? Não, eu fui um. Então quero te dizer essa noite, se você entende que você tem que ter uma vida centrada em Cristo, porque um dos motivos do congresso, quando eu fiz a pergunta lá atrás, qual é a intenção de vocês com o congresso? Qual é o objetivo? O que vocês esperam? É que o tema que vocês propõem alcance primeiramente vocês. Não pode pensar em transformar só quem vai vir, o visitante, porque a mensagem primeiro tem que tocar a quem propõe a mensagem. Pelo menos comigo, toda vez que eu tenho que trazer uma mensagem, o primeiro a ser amassado sou eu, a ser moído sou eu. Então, se vocês estão aqui e vocês estão preocupados com A, com B, de picuinha com C, não gostando do que estão propondo agora enquanto nova liderança, desculpa, vocês estão centrados em qualquer outra coisa menos em Cristo. O bom é que dá tempo. Até quando? Não sei. Então eu quero finalizar desejando que Cristo seja o centro da sua vida, que você tenha isso de maneira intencional, que você se posicione, que você faça as escolhas e que você olhe em direção a Cristo. Porque essa passagem de Pedro no mar, ela representa o que é a vida. Quando nós estamos com os nossos olhos centrados em Cristo, na direção de Cristo, a nossa vida, vão vir as tempestades, vão vir os problemas, as decepções, os ventos fortes.
Mas enquanto você estiver olhando para Ele, você não será atingido por isso. E ao simples comando dele, os ventos acalmarão, cessarão, os mares ficarão flat. Vida cristã é isso. Mas para isso fazer sentido, você, meu adolescente, você tem que aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E aí alguns podem dizer, às vezes falta maturidade. Tá, eu sei, falta, de alguns, muita. Mas você já sabe o que é certo e errado. Você já sabe o que é o bem e o que é o mal. Então você já sabe e pode compreender a mensagem da cruz. Para você ser centrado em Jesus Cristo, você tem que ter Ele como centro da sua vida. Eu não posso querer dizer que eu estou centrado em Cristo se eu ainda não o reconheci como meu Senhor e meu Salvador. Eu tenho certeza que tem alguém aqui hoje, essa noite, que ainda não teve esse encontro e está vestindo essa camisa. Nada contra. Cada um tem o seu tempo. Deus tem as nossas vidas traçadas. Mas se hoje for o momento de vocês alcançarem Jesus Cristo como o centro da vida de vocês, não percam tempo. Ele tem que ser o centro, tem que ser tudo por Ele, para Ele. O cântico que muito ouvimos por aí, que estamos gastando, vou gastar minha vida por Ele, é Ele. Isso não pode ser só palavra, isso não pode ser só poesia, isso não pode ser só melodia, isso tem que ser verdade. Então que não desviemos o nosso olhar daquele que é capaz de nos sustentar em meio à tempestade, aquele que é capaz de fazer com que alcancemos a salvação, a religação, a justificação. Abaixe suas cabeças. Talvez hoje seja a noite aonde aquela disposição que eu vi sexta e sábado, de quando fizeram as perguntas, quem sabia a resposta vir correndo para ganhar um chocolate. Mas hoje a pergunta que eu tenho para fazer para você aqui, adolescente, não vale um chocolate, não vale uma barra de ouro, não vale um carro, não vale nada que a traça pode corroer, nada que seja fungível. A pergunta que eu vou fazer aqui hoje, a recompensa ela é eterna. A recompensa é celestial, apesar de não merecermos, apesar de ser algo imerecido. A pergunta que eu vou fazer aqui hoje, e que eu não sei se alguém vai ter coragem para levantar e vir aqui à frente, é: Jesus é o centro da sua vida? Se não, se você quiser hoje tomar uma decisão para que Jesus seja o centro da sua vida, vem aqui na frente. Venha correndo, venha andando, peça para alguém vir com você. Mas se não for, venha. Porque o que tem aqui como recompensa não se compara a nada que o dinheiro pode comprar. E eu te convido, você que porventura já tomou essa decisão, e se por acaso você entende que está faltando intencionalidade, que está faltando posicionamento, que está faltando direção, escolha, eu te convido a você aproveitar esse momento e recalcular a direção do seu olhar, do seu coração para Jesus Cristo. Enquanto o louvor vai cantar a música, que você esteja em oração e aproveite esse momento para de fato centrar a sua vida em Jesus Cristo. Endireitando as veredas.
que Ele virá. Vamos ficar de pé para declarar? Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Que no mínimo isso seja uma oração, se ainda não é uma verdade nas nossas vidas. Por amor e com alegria, dono dos meus dias, é Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Senhor, eu quero te pedir agora, Senhor Deus, por cada um de nós, que Tu continue derramando as Suas misericórdias, as Suas bênçãos. E te peço, Deus, que possamos de fato entregar nossas vidas e viver uma vida centrada em Ti, olhando para Ti, até que Tu venhas. Se alguém aqui essa noite foi tocado, Senhor Deus, pelo Teu Santo Espírito e entendeu que precisa viver uma vida centrada em Ti, ó Pai, que Tu esteja ajudando essa pessoa nessa caminhada, ó Pai. Tenha misericórdia dos nossos adolescentes, que eles não demorem, aqueles que ainda não tiveram encontro contigo, ó Pai, para alcançar essa graça, para que possam ter seus olhos fitados em Ti, Senhor Deus, para quando as tentações se levantarem, eles possam caminhar, Senhor Deus, sem ser abalados, atingidos, Senhor Deus. Que eles possam saber, ó Pai, que dependemos de Ti. Sem Ti não somos nada, ó Pai. Te peço, se alguém aqui tem vivido por si mesmo, centrando suas decisões, escolhas, seu coração, seus olhos nas suas vontades, nos seus prazeres, nos seus desejos, meu Deus,
que ele possa, Senhor Deus, alcançar o entendimento de que precisa resetar o seu entendimento, se posicionar, ó Pai, de maneira intencional, olhar para Ti e desejar estar, Senhor Deus, caminhando contigo, ó Pai. Tenha misericórdia de cada um de nós, abençoe essa juventude, meu Deus. É o que eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém.